Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou o Roberto. Você está no canal do Rus Geek. E bem-vindos ao vídeo de leituras de... outubro! Sim, finalmente! Como é de praxe, eu vou começar, mas esse mês eu li, já adianto pra vocês, 7 livros. Eu li 7 livros e 2 quadrinhos. Pensando bem, a leitura pra caramba, né? São tipo 16 coisas. Então vamos rapidinho. Vamos. Vou começar. Ok. Bom, gente, como eu falei, eu li 7 livros, sendo o primeiro deles O Último Adeus, da Cynthia Hand, lançado aqui no Brasil pela editora Darkside, com tradução da Carolina Coelho. E ele tem esse post-it mó legal no título do livro, não é super fofo? Então, eu falei desse livro aqui naquele vídeo de 5 AIAs que falam sobre a morte, eu vou deixar aqui pra vocês. E como eu falei, ele é um livro extremamente triste. Ele lida com um tema de suicídio do irmão da protagonista, Alex, e como ela consegue sobreviver depois disso, como ela segue a vida e tenta entrar na faculdade, lida com a família e tudo mais. É um livro muito bonito, eu chorei muito lendo isso aqui. Me falaram que era triste, mas eu não achei que eu ia chorar tanto assim. Mas enfim, é muito bonito. Se vocês estão lembrados, em outubro eu tentei terminar de ler todos os Harry Potters, corri pra caramba. E eu terminei Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar aqui também pra vocês darem uma olhada, então não vou falar muito. Eu alternei a leitura desse livro em inglês com o audiobook pelo Stephen Fry e eu gostei muito da experiência. Eu continuo gostando muito da Ordem da Fênix, apesar de ser um livro desse tamanho. Olha o tamanho desse negócio. E se vocês quiserem saber mais, assistam o vídeo, por favor. Eu também consegui terminar de ler O Enigma do Príncipe, e essa capa tá mó bonita, e eu acho muito engraçado que as capas de Harry Potter dão spoiler, embora você não saiba que é um spoiler. Mas enfim, eu também fiz um vídeo sobre esse livro, eu vou deixar aqui pra vocês. E eu gostei bastante também, porque Harry Potter, né, gente? Harry Potter é super legal, eu realmente só não gosto tanto assim do Cálice de Fogo. Mas foi muito gostoso reler esse livro, que não foi um livro que eu li tantas vezes quanto todos os outros que vêm antes, porque ele é mais novo, né? Não faz tanto tempo assim, faz o quê? Uns 10 anos que ele saiu? Mais ou menos? Pouco mais. Algo assim. Enfim, foi uma leitura muito gostosa e em breve eu pretendo terminar As Relíquias da Morte, terminar o projeto de releitura de Harry Potter em 2016. Outro livro que eu li esse mês foi O Herói Improvável, da Sala 13B, da Teresa Totten, com tradução do Rodrigo Abreu, lançado pela Bertrand Brasil, que enviou o livro pra gente. Esse aqui é um YA bem assim simples, ele é bem curtinho também, que trata de crianças e adolescentes com TOC, ou transtorno obsessivo compulsivo. E no caso, um dos meninos de um grupo lá de apoio se torna um herói improvável por uma série de motivos. Esse livro é bem fácil de ler, ele não tem nada demais, o protagonista é legalzinho, às vezes ele é meio chato, a gente tem que relevar bastante algumas coisas dele. Mas, no geral, foi um livro que eu gostei de ler, mas eu acho que eu dei 3 estrelas, porque a história não é tudo isso. Tem até um insta-love aí, mas, né, pelo menos ele tem um final melhorzinho do que eles ficaram juntos para sempre. Enfim, gente, é um YA bem legalzinho se você quiser ler alguma coisa bem leve, que foi o que eu sugeri pro Roberto. Ele até vai falar pra vocês, porque ele alternou isso aqui com Stephen King. Eu terminei de ler Eleanor em Parque, da Rainbow Rowell, em inglês no Kindle, e foi uma leitura bem gostosa. Na verdade, eu tava lendo esse livro, eu acho que já fazia mais de um mês, e eu tinha deixado ele lá em 6%, porque a história não tinha me pegado. Mas daí eu resolvi dar uma chance, uma outra chance, né? E o livro engatou, eu terminei acho que em 2 madrugadas. Ele realmente é muito bonito. Mas de todos os livros da Rainbow Rowell que eu li até agora, e não foram muitos, esse não foi o meu preferido. Algumas pessoas vão achar isso estranho, talvez me crucifiquem. Mas a história da Eleanor e do Parque é bem bonita. E se você quer ler uma história sobre crianças que se conhecem e se apaixonam e crescem juntas e aprendem tudo juntas, é uma história muito bonita e vale a pena ler, mas ainda não é o meu favorito dela. E aí, pro projeto da Maíra, o All About King, lá no All About That Book, eu li 2 livros do Stephen King. O primeiro deles foi Misery, porque todo mundo tava falando tanto desse livro no Twitter, mas tanto, que eu fui lá e comprei o e-book e li, tipo, muito rápido. Misery conta a história de um autor que foi sequestrado pela maior fã dele, que mantém ele em cativeiro e obriga ele a reescrever o último livro de uma série
porque ela não gostou que a personagem morreu. É bem assustador. O livro é tão assustador que eu tava lendo no ônibus e eu tive que fechar o Kindle, olhar pra janela, respirar fundo antes de continuar lendo, porque eu estava apavorada. Acho que esse livro expõe um dos maiores medos de Stephen King, que deve ser encontrar um fã tão louco, mas tão louco, que quer ele pra si, sabe? E eu acho que, na verdade, esse é o medo de muitos autores. Então é uma história muito, muito legal, porém muito aterrorizante. O outro livro que eu li dele foi A Espera de um Milagre, aquele que tem um filme com Tom Hanks, esse mesmo. Inclusive, eu assisti ao filme antes de terminar de ler o livro e talvez isso não tenha sido muito bom, porque estragou pra mim um pouquinho o final do livro, embora o livro seja muito mais legal que o filme, e olha que o filme é muito bom. O sobrenatural nessa história é bastante sutil e até as pessoas às vezes não acreditam naquilo na história e o cara tem um poder de cura e tal. E, gente, ele é um livro muito bonito. Eu me apaixonei muito pelos personagens e pela história. Eu não chorei no final, porque eu já tinha visto o filme e já sabia o que ia acontecer. Mas tem um final muito triste e o livro é muito pesado, porque ele se passa numa prisão. Mas mesmo assim, gente, Stephen King mostrou pra mim, nesses dois livros, que ele sabe fazer você ficar aterrorizado, mas aterrorizado mesmo, e emocionado. Emocionado pra caramba, porque A Espera de um Milagre é muito bonito. Esses dois livros do Stephen King foram lançados aqui no Brasil pela Suma de Letras, sendo que Misery tem tradução do Elton Mesquita e A Espera de um Milagre do MHC Cortes. Eu vou deixar pra vocês o link pra comprar esses livros tanto em físico quanto e-book lá na Amazon e ajudar o canal. E agora é a vez do Roberto falar tudo que ele leu pra vocês. Bom, como eu falei anteriormente, eu li 7 livros e 2 quadrinhos, então vamos começar. Eu comecei lendo um quadrinho que foi Nimona, da Noelle Stevenson. A Gabi tinha me falado muito deste quadrinho, então eu peguei ele e li numa tacada só. Bom, ele conta a história de Nimona, uma metamorfa, ou seja, uma pessoa que tem a capacidade de se transformar em vários animais, objetos, etc. E a Nimona quer ser ajudante de um super vilão chamado Ballister, Coração Negro. Só que esta é uma história onde nada é exatamente o que parece. A heroína não é bem uma heroína, o vilão não é bem um vilão e o mocinho também não é bem um mocinho. A história também se passa numa espécie de contexto meio medieval, mas com algumas tecnologias contemporâneas, como câmeras de vigilância, tecnologias super avançadas, laboratórios, etc. E uma mega corporação que pode ser, de fato, a grande vilã dessa história. Enfim, eu comecei a ler achando que era um quadrinho meio bobo, fofinho, mas meio bobinho, mas aí eu fui me envolvendo, até que eu terminei ele em prantos. Essa é uma das melhores coisas que eu li este ano e eu super recomendo, a Gabi tinha razão. O livro é da editora Intrínseca e conta com tradução de Flora Pinheiro. Depois eu li Uma Princesa de Marte, do Edgar Rice Burroughs, que fez parte do Clássicos da Ficção Científica, que você pode conferir aqui no canal. É a história de um confederado da Guerra Civil Norte-Americana chamado John Carter, que é misteriosamente transportado para o mundo de Marte, onde ele se apaixona por uma marciana chamada Dejatoris e precisa salvar o mundo lá da destruição, de uma guerra, etc. Enfim, é uma história bobinha, mas muito, muito divertida e muito bem escrita. Esta edição é da Aleph e conta com tradução de Ricardo Diassetti. Paralelamente, eu li Ending Summer, de John Crowley. Eu descobri esse autor por acidente porque eu queria ler um outro livro dele. Aí eu peguei esse livro, não consegui ler porque eu achei muito difícil, então eu troquei. É uma história de ficção científica meio pós-apocalíptica que narra a aventura de um menino que se chama Rush That Speaks. Ele é apaixonado por uma menina chamada Once a Day e depois que essa menina vai embora da tribo onde ele vive, ele vai atrás dela e passa por uma série de aventuras. A trama pode parecer simples, mas o livro é tão complexo que ele desafia a minha habilidade de descrevê-lo. No fundo, eu acho que ele fala sobre a tradição de contar histórias e o quanto as histórias significam para nós das nossas vidas. Eu gostaria muito, muito, muito de falar dele mais para vocês no Clássicos da Ficção Científica, mas como ele nunca foi traduzido aqui, poucas pessoas vão ter acesso a ele, o que é uma pena, porque é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, embora eu confesse que eu não entendo ele exatamente, assim, é um livro que vai exigir novas leituras. Eu fiquei assombrado, perturbado e emocionado por ele como eu não achei que eu ficaria nunca. E como se não bastassem todas as lágrimas que eu derramei com Ending Summer, eu li algo tão triste quanto, que foi O que Aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, um quadrinho escrito por ninguém mais, ninguém menos que Neil Gaiman. E esse quadrinho narra nada mais, nada menos do que a morte do Batman. Pois é, o Batman morreu e ele está sendo velado num boteco que fica no Beco do Crime, onde os pais dele morreram. E durante esse velório várias pessoas aparecem. Alguns são amigos, como o Alfred, o Super-Homem, e alguns são inimigos,
inimigos, como o Pinguim, o Coringa, Mulher Gato. E cada um deles narra a sua própria versão de como Batman morreu. Estranho, né? Pois é, mas conforme a gente vai lendo essas histórias, a gente vai percebendo que todas elas são a mesma história. O Batman morreu sendo Batman. Sendo escrito pelo Neil Gaiman, esse quadrinho é muito divertido, tem ótimos diálogos e você dá muita risada até que você percebe o quão triste é o que você tá lendo. E aí não tem volta. Por quê? Porque Neil Gaiman é um gênio e eu queria ser ele quando crescer. E aí eu pensei assim, puxa, eu vou ler algo mais leve, né? Só que aí eu peguei O Apanhador de Sonhos de Stephen King. Pois é, esse livro fez parte do Clássicos da Ficção Científica que você confere aqui no canal. Ele narra a história de 4 amigos que têm habilidades telepáticas e se encontram no meio de uma invasão alienígena. Stephen King escreveu esta obra enquanto se recuperava de um atropelamento que aconteceu em 1999, então ele estava meio puto. O Apanhador de Sonhos é um banho de sangue, aterrorizante em algumas partes, mas também muito emocionante e divertido em outras. Não é a melhor coisa que eu li deste autor, mas ainda assim é uma leitura muito acima da média. E se você quiser saber mais sobre esse livro, confira o Clássicos da Ficção Científica. Ele é da Suma de Letras e conta com tradução de José Arantes. E aí eu falei pra mim mesmo, Roberto, pelo amor de Deus, você precisa ler algo mais leve, então eu escolhi uma fantasia super fácil, super divertida, de ninguém mais, ninguém menos que uma das minhas escritoras favoritas, a deusa Ursula Le Guin. E este livro é O Feiticeiro de Terra-Mar, que eu li finalmente em português brasileiro pela editora Arqueiro com tradução de Ana Rezende. Eu já tinha lido este livro pela editora Argonauta em português de Portugal, então ler ele em português brasileiro foi uma experiência muito interessante, embora a tradução não seja muito boa. O livro narra a história de um mago chamado Ged, ou Gavião, que descobriu ter poderes mágicos quando ele era criança e vai para uma escola de magia. Nessa escola de magia, ele acidentalmente desperta uma criatura sombria que o persegue aonde quer que ele vá. Então, para derrotar essa criatura, ele precisa descobrir o que ela é, e para descobrir o que ela é, ele precisa descobrir quem ele é. É uma fantasia muito bacana, é um livro muito bonito, muito lindo, muito bem escrito, profundo e que eu considero uma das minhas obras de fantasia favoritas. Pretendo falar mais dele em breve numa resenha à parte, mas ter este livro traduzido aqui no Brasil é um privilégio, então aproveitem. Em seguida eu li A Fúria e a Aurora, da René Adier, da editora Globoalt, com tradução de Fabiane Mercês. É uma releitura das Mil e Uma Noites e, cara, a Gabi tem aqui em casa uns 3 livros diferentes que releem as Mil e Uma Noites. Eu pretendo fazer eventualmente, né, um vídeo sobre os 3 comparando eles pra vocês. Mas vamos lá, este aqui narra a história da Sherazade, que se casa com um príncipe chamado Khaled, que mata uma noiva a cada aurora. Ele realmente é um príncipe. Para sobreviver, ela fica contando histórias pra ele e o seduz enquanto ela tenta descobrir o mistério por trás desses assassinatos. Eu confesso que eu gostei mais do livro do que eu achei que eu ia gostar. Ele tem alguns problemas de linguagem, porque a autora ela tem um certo vício numa linguagem de soquinhos que me irrita um pouco, mas eu achei a história envolvente e eu sei que ela tem uma continuação que ainda não foi lançada no Brasil, então eu estou ansioso para ler o segundo, porque eu fiquei curioso para saber o que vai acontecer com a Sherazade. Aliás, que edição bonita da Globoalt, viu? Eles estão caprichando nos livros recentemente, eu gostei bastante. Calma, tá acabando, eu juro que tá acabando. Eu li O Herói Improvável da Sala 13B, da Teresa Totten. A Gabi falou pra vocês desse livro no começo do vídeo. É a história de um menino chamado Adam, que faz parte de um grupo de apoio, cada um deles tem um nome super... Enfim. Eu gostei, eu achei uma leitura leve, eu achei uma leitura fácil, eu achei divertido. Eu acho interessante esses livros YA que falam sobre problemas dos quais normalmente não se discute. Nesse caso é o transtorno obsessivo compulsivo. Não é lá uma obra-prima da literatura, mas eu achei uma leitura super bacana. E por último, finally, eu li A Literatura em Perigo, do Tsvetan Todorov. O Todorov é um historiador búlgaro que mora na França e ele escreveu este livro ensaio que basicamente resume tudo o que eu acho que há de problemático na literatura contemporânea, que é aquela coisa do autor ficar girando em torno do próprio umbigo, não tratar de problemas concretos acerca do mundo e da condição humana. Enfim, eu acho que vale a pena falar um pouco mais sobre esses problemas num vídeo separado, mas este livro aqui serve neste momento para mostrar que eu sou realmente muito nerd e eu fico lendo livros teóricos no meu tempo livre. Este aqui é da editora de Fel e conta com tradução de Caio Meira. Acabou! E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse monte de leituras. Espero que vocês tenham percebido que outra vez eu ganhei. Ninguém se importa, a gente não tá mais competindo depois que eu ganhei uma vez, tá bom? Ah, bom, de qualquer forma eu ganhei.
Se você quiser comprar algum desses livros que a gente falou, os links para todos eles estão aqui embaixo. Lembrando que se você comprar pela Amazon, você ajuda o canal a permanecer no ar. Pois é, não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e comentar quais desses livros você já leu ou tem interesse em ler. Até a próxima, gente! E tchau, tchau!